Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao podcast Voz da Fé. E já de início eu vou pedir a vocês se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar o máximo possível com seus amigos, irmãos. Compartilhe para o mundo todo. Ajuda essa palavra, esse programa, chegar ao corações de muitas pessoas. A palavra de Deus chegar ao coração de muitas pessoas. Porque muitas pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Então, vamos divulgar o Evangelho. Através desse programa, você vai conhecer profundamente sobre a palavra de Deus. Se aprofundar mais junto comigo e com o pastor Antônio, que vai estar explicando, ensinando e tirando as suas dúvidas. É isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui no comentário, não fica tímido não. Coloca aqui no comentário as dúvidas que você tem, para que a gente possa responder, para que o pastor possa responder as suas dúvidas e você aprender com a palavra de Deus e levar a bênção para dentro da sua casa. Convida aí do seu parente, sua família, para juntar aí, sentar no sofá, liga a televisão, pega a Bíblia, caneta na mão, caderno, e nós hoje vamos acabar de responder as 10 perguntas. No vídeo anterior, a gente respondeu 4, agora a gente vai responder as restantes. Então, dentro da palavra de Deus, e hoje está uma bênção. Pastor Antônio, seja bem-vindo, na verdade, e que Deus abençoe o senhor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Nós vamos mais uma vez tentar esclarecer o máximo possível da palavra, sabendo que a ciência, a pura ciência está nas mãos somente do Senhor. Nós, como seres humanos, nós somos limitados, temos limites muito grandes. Nós somos limitados e por isso nós aproximamos da perfeição, mas não somos perfeitos. Vamos estar tentando esclarecer alguns pontos. É claro que há muitas dúvidas, é claro que há muitas dúvidas das pessoas. E nós vamos tentar fazer o máximo para aproximar da palavra de Deus para a glória do Senhor. Falando sobre dúvidas, você aí tem dúvidas? Uma dúvida que você não conseguiu até hoje ser tirada? O pastor da sua igreja não conseguiu tirar essa dúvida para você por falta de tempo, ou não conseguia achar na lei do versículo bíblico? Não que o pastor seja melhor que todos, mas é um homem sábio, cheio da presença de Deus, que vai poder tirar as dúvidas que você tem. Então, manda aqui no comentário as suas dúvidas sobre a palavra de Deus, ou uma dúvida que você quer entender o processo, o evangelho. Você que não é cristão, está assistindo a gente, coloca aqui seu comentário. Se você não concorda com a palavra, se você está completamente discordando com o que o pastor está ensinando aqui, manda também, não tem problema não. A gente vai ler, o pastor vai responder também. Aqui também tem essa não. Pode mandar seu comentário, que nós vamos aqui responder e trazer aqui no vídeo para responder as suas dúvidas. Pastor Antônio, há perguntas que a gente fez, o senhor respondeu anteriormente, foi bem explicado, creio que muitos entenderam, mas agora vamos dar continuidade ao restante da pergunta. E tem uma pergunta aqui que é um pouco polêmico, porque fala um pouco de sexualidade. E a pergunta é o seguinte, presta atenção: qual é a versão bíblica sobre sexualidade? A cultura contemporânea defende o... Deixa eu ver aqui. Sexo. Isso, o sexo. Sobre isso, é correto?
Vamos lá. Biblicamente, nós temos que levar a luz das Escrituras. A cultura contemporânea, ela fomenta o foco no prazer, na exploração de identidade do gênero. Mas nós vamos entrar na palavra de Deus, que o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 6, deixa bem claro qual é a intenção do Criador, qual é a intenção com a raça humana. Deus, ele criou o macho e a fêmea, que isto é o padrão que Deus criou. Todas as outras coisas que envolve a cultura contemporânea, nos prazeres, no egoísmo a respeito da sexualidade, mas não foi o que o Criador planejou para a raça humana. O Criador, desde Gênesis, a toda a Bíblia, no Evangelho de Marcos 10, verso 6, Jesus diz assim, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ou seja, o sexo, a sexualidade, ela é uma bênção para a procriação. Ela é a bênção, a necessidade que Deus viu também em Adão. Lá na origem de Gênesis, lá no princípio, lá no primeiro livro da Bíblia, vocês vão ver que os animais estavam passeando pelo jardim e todos os animais tinham macho e fêmea. Todos os animais tinham o companheiro e sua companheira. E Deus viu que Adão estava sozinho. Gênesis 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18, Deus viu a necessidade de uma companheira, de uma adjutora para o homem que criou Adão. Gênesis 2, verso 18 está escrito assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ou seja, adjutora, companheira, ou seja, para estar com ele. A sexualidade não é uma depravação, não é uma violação dos padrões divinos. O que existe no meio de uma sociedade contemporânea é o desvio de conduta, é o desvio das condutas do ser humano. Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Então, veja bem, não há do lado cristão, não há do lado do verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, ele não vai apoiar a conduta da sociedade contemporânea. A função do Evangelho é amar todo ser humano quanto a humanidade, mas isto não significa que concordamos com a conduta de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que trocou a vontade de Deus para o homem e para a mulher.
que isso significa? Significa que amamos, respeito o ser humano de uma pessoa que tem uma mente, que tem uma conduta, um homem que nasceu homem e quer ser homossexual. Como ser humano, ele deve ser respeitado. Como ser humano, ele deve ter direito à saúde, direito a emprego, direito no meio da sociedade. Mas isto não significa que nós o aceitamos as condutas homossexual. Isto é a sociedade contemporânea. Nós temos os homossexuais são homens que têm desejo em outros homens. Temos também os trans. Quem são os trans? Os trans são aqueles que são transformados, ou seja, uma mulher transformou em homem, colocou bigode, colocou barba, chama trans, ou seja, a mulher quer ser homem e o homem quer ser mulher. Isso chama trans, né? Tem também as lésbicas, que são mulher que tem atração por mulher. Toda essa categoria, os trans, os homossexuais, as lésbicas, como pessoa, como ser humano, deve estar encaixado no meio da sociedade, com emprego, com saúde. Inclusive, se um homossexual, se uma lésbica vir na minha casa e quiser tomar um café comigo, quiser almoçar na minha casa, eu vou tratar muito bem, eu vou dar um café, vou conversar como ser humano. Mas isto não significa que a conduta, que os valores de homem, que os valores de mulher, criada pelo Criador, isto é que eu sou contrário. Eu não sou contrário à pessoa que tem uma sexualidade diferente. Não sou contrário à pessoa. Eu sou contrário ao comportamento. O comportamento que a Bíblia ela é contra. Então deve ter essa distinção. O povo evangélico não deve de maneira alguma aceitar o comportamento, e sim respeitar a pessoa do ser humano, seja quem for, seja que grupo pertencente, seja qual for o pensamento contrário de que nós pensamos, porque nós pensamos conforme Deus pensa. Nós queremos aquilo que Deus aceita. É o que está escrito na palavra, né? Marcos 10, verso 6, está escrito que Deus criou macho, Deus criou a fêmea. Macho, homem, fêmea, mulher. Então este é o padrão divino, este é a palavra de Deus, né? Agora um outro versículo que eu quero deixar também muito propício, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz assim, verso 25, diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O verso 26 diz assim, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Sabe o que é paixão infames? Não. Olha, verso 26. Pelo que Deus os abandonou e os entregou às paixões infames. As paixões infames são aquilo que é contrário àquilo que Deus criou. Exemplo, quando a pessoa, um homem sente atração por outro homem, uma mulher sente atração por uma outra mulher, isso chama paixões infâmias, infâmia, paixões infâmias. Então por isso que Deus os entregou, porque por causa do livre-arbítrio, das escolhas, o homem quer viver conduta errada, o ser humano quer viver
condutas além daquilo que o Criador propôs. Aquilo que o Criador propôs. Então, pelo que Deus os abandonou e os entregou às paixões infames. Agora escuta aqui. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural. Até as suas mulheres mudaram o quê? O uso natural. O que é o uso natural da mulher? É a mulher ter relação com o homem. Quando uma mulher com outra mulher, atração de uma mulher contra outra, isso chama paixões infame. Aí diz mais aqui, ó. No contrário, a natureza. Qual que é a natureza? A natureza é aquela natureza de criação que Deus criou o homem. Deus não criou Adão. O que é Adão? O que Deus deu para Adão? Deu uma mulher. Deus deu no princípio. Nós temos que no início, no Gênesis, lá no princípio. Aí tem mais aqui, ó, o verso 27 agora. E, semelhantemente também, os varões deixou o uso da mulher. Está falando de homossexuais. Os varões, homem. Os varões deixou o uso natural da mulher. Então, quando o homem deixa o uso da mulher e vai usar um outro uso infame, isso é contrário àquilo que Deus quer para a raça humana. Isso chama paixões infames. Homem com homem, mulher com mulher. Essa não é a sexualidade que Deus quer para o ser humano. Não é. Deus repugna, Deus reprova, queira as pessoas não queiram. Isso não é ofensa a ninguém. Isso é o amor de tirar as pessoas do erro, do caminho errado. Quando alguém fala dessa maneira, é porque quer tirar as pessoas do mau caminho. Quer tirar as pessoas de estar numa conduta errada. Não é o que Deus quer. Não é o padrão que Deus aceita. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ensina sobre macho e fêmea, sexo entre homem e mulher. De o que passa disso se chama paixões infames. E a paixão infame, ela é reprovada por Deus. Deus não aceita. É a Bíblia quem diz. É este livro que diz. É o Espírito de Deus que nos mostra isso. Os versículos Romanos 1, 25 ao 32, Gênesis 2, 18, Marcos capítulo 10, verso 6. E o último versículo aqui é Hebreus 3, 13 e 4, que fala assim, que o vosso leito seja venerado, ou seja, o vosso leito, a cama, seja, o vosso leito seja sadio, o vosso leito, por que Deus está falando isso? Homem e mulher, amém? Então sexualidade é o que a Bíblia ensina, é o que o Criador ensina, é o que o Espírito de Deus ensina. O que se passa disso é coisas infames, é coisa do maligno e é coisa da conduta dos homens. Então, veja bem, sobre a homossexualidade, as pessoas transexuais, o senhor explicou aí, a gente pode amá-los e respeitá-los. Como ser humano. Como ser humano. Mas a gente não pode aceitar os seus erros, aceitar suas condutas e postura. Mas esse é o resumo. Esse é o resumo. Mas o senhor já viu que, infelizmente, no meio das igrejas e fora também da igreja, também, no mundo, não estão sabendo separar as duas coisas entre aceitar e respeitar. Um exemplo, eu posso chegar e dar um conselho ao senhor. O senhor vai aceitar esse conselho. Se o senhor vai respeitar esse conselho ou usufruí-lo, aí depende do senhor. Só que as pessoas não estão sabendo separar essas duas coisas. Estão confundindo tanto que essas pessoas que estão carentes de amor, carentes de abraço, de um afeto, acaba levando pedrada
acaba levando uma rejeição e nem consegue ir na igreja, porque quando vai é olhado de um olhar torto, fica, é como se fosse um estranho ali dentro da igreja e fica ali sendo rejeitado. Então muitas pessoas escolhem e nem ir na igreja porque sabe que vai passar vergonha em vez de ser abraçado e acolhido. Por isso que, se eu estou falando para uma plateia de pessoas que estão me ouvindo, que às vezes são pessoas que são homossexuais, ou pessoas lésbicas, ou pessoas trans, saiba de uma coisa: eu, pastor Antônio, eu vos amo como pessoa, como ser humano. O Senhor Jesus ama vocês como ser humano, como pessoa, como pessoas que têm sangue na veia, como pessoas que foram criadas de um ventre de uma mãe, que foram criados por um genitor, que é o seu pai. Então vocês da sociedade, vocês têm direito à saúde, a ser tratado bem na saúde. Vocês têm o direito de ser tratado bem no emprego. Vocês têm o direito, porque vocês são seres humanos. O que não pode se confundir é que a conduta desvirtuada, a conduta desvirtuada é que o Evangelho é contra. É o que o irmão Antônio, eu sou pregador da verdade e quero trazer todos vocês para Cristo, para o Senhor Jesus. Porque para Deus não há lata de lixo. Para Deus, Jesus tem o poder para libertar as lésbicas, os homossexuais, as trans. Então, infelizmente, há igrejas evangélicas, há pastores, há igrejas tradicionais, igrejas que não conhecem a Bíblia, discrimina a pessoa, o ser humano que está em outro caminho. Essas pessoas, como ser humano, deixa bem claro isso, como ser humano, tem que ser colocado na sociedade para trabalhar, para ter saúde, precisa de comer, precisa das coisas biológicas. Agora, não quer dizer que o Evangelho aprova as condutas. Então, é isso que tem que estar bem claro. Mas tem bem uma claro. coisa, o que o senhor já ouviu falar, tá nas redes sociais, tem uma igreja aí que apoia e é uma igreja de homossexuais. Que o pastor, entre aspas, é um pastor. Uma igreja de homossexual. O que você acha disso? Sem polêmica alguma, não é uma comunidade, é uma comunidade que se congrega, é uma comunidade que se reúne, é uma comunidade que até pega a Bíblia e faz uma hermenêutica, uma interpretação de maneira que eles querem entender, mas não é o que Deus quer. Não a Bíblia, ela pode ter uma hermenêutica que agrada a uma sociedade, a uma comunidade, a um grupo que reúne, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fez macho e fêmea, e várias passagens da Bíblia. 1 Coríntios 6,10 diz que a conduta de uma pessoa continuar a exercer a conduta, por exemplo, um efeminado, ele não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus.
Isso é a conduta. Se este efeminado se voltar ao Senhor Jesus, se ele se converter ao Senhor Jesus, se ele nascer de novo, ele tem direito à salvação. Enquanto Isaías 42, verso 3 diz que o pavio que fumega é aquela chama na vela, aquela chaminha, chama pavio que fumega. Enquanto há o pavio que fumega, há chance para toda a raça humana, independente de qualquer conduta, independentemente de qualquer ato do ser humano. Se vier ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus está pronto a receber. Então, a conduta não só como dessa comunidade que você se referiu, como tem outras comunidades que pregam luciferiana, outras comunidades que pregam bruxaria, outras comunidades que se reúnem para pregar outras doutrinas. A todos nós devemos vir a Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz. Foi Ele que abriu o caminho, foi Ele que abriu a porta, foi Ele que veio pregar a doutrina para que nós viemos ser salvos, chegar à glória de Deus através de Jesus Cristo, o único que nos leva ao Pai. O resto é tudo atropelamento do ser humano. O resto é tudo conduta desenfreada, hermenêutica desenfreada, mas o verdadeiro, o que Deus quer para o ser humano, uma sociedade sadia, uma sociedade humana, macho e fêmea. Você tem uma dúvida sobre isso? Tem vergonha? Tem vergonha de conversar pessoalmente com o pastor? Não precisa se identificar, mas coloca aqui no comentário a sua dúvida. O pastor vai estar lendo e respondendo vocês. Pastor, olha só, o senhor tem quanto tempo de 30 anos. 30 anos como pastoreiro, né? Mais ou menos. Nesse 30 anos como pastoreiro. 30 anos como convertido. Como pastoreio, quantos anos? Uns 20 anos. 20 anos. Nesses 20 anos, o senhor já teve experiência de libertação para alguém que está dentro do Evangelho e tem esse sentimento, não é sentimento, não, esse desejo para o outro, para o mesmo sexo? São pessoas que não estão libertas. Porque João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem vem a Cristo é liberto mesmo. Se a pessoa tiver uma fé genuína, ele pode ser um drogado, pode ser um prostituto, pode ser um efeminado, uma trans, um lésbico, pode ser um matador de aluguel. Se ele vier ao Senhor Jesus, ele é liberto. A função do Evangelho foi para libertar. Não existe isso, dizer que é crente, dizer que está afetado porque a carne é fraca. Muitas pessoas pegam esse versículo para justificar os seus erros grosseiros, de dizer que a carne é fraca, né? A Bíblia diz que a carne é fraca, o Espírito está pronto, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, Mateus 26:41. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a sair do pecado, a sair daquilo que entristece a Deus. Então, infelizmente no meio gospel existem pessoas que têm esse mesmo sentimento de gostar de homem ou de mulher gostar de mulher. Já teve experiência de libertar esses tipos de pessoas assim dentro do Evangelho? De orar para a libertação? A função do Evangelho é para isso. A função do Evangelho é para isso. E Deus usa homens de Deus, usa através do Evangelho. Não é nada de espetacular, não é nada de espantalho para poder fazer para tirar as pessoas do erro. É só pregar a palavra. Pregar a palavra, o Evangelho
puro. A palavra que está aqui é que liberta as pessoas. Não há nada de extraordinário, não há nada de sensacionalismo, não há nada de espantalho para poder mexer com a mente das pessoas. É só pregar o evangelho. Então, já tive várias experiências de conversar com pessoas que já teve esse comportamento, pessoas que já receberam de mim conselho, uma boa palavra. Muitos conseguiram sair dessa vida, mas outros optaram por continuar na vida. É a questão do livre-arbítrio, a questão da escolha, a questão de querer sustentar a sua vontade carnal. Onde que entra em questão? Essa agora é a minha pergunta, que se encaixa nessa pergunta aqui. Nós estamos na primeira pergunta ainda, que é na quinta pergunta, no caso, da continuação do anteriores. Mas vamos lá. Aonde se encaixa essa questão de livre-arbítrio? Porque muitas pessoas usam essa palavra livre-arbítrio para se refugiar no pecado, porque Deus me deu a liberdade de permissão, me deu permissão de tomar uma decisão. Mas Jesus, ele não pode intervir dentro dessa decisão? Ou eu tenho esse livre-arbítrio de cometer um erro ou de entrar, fazer uma escolha? Há uma consequência dentro desse livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a escolha, é a mesma coisa. O livre-arbítrio é a escolha. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Deuteronômio 30:19 está escrito assim. A bênção, a vida e a morte, e a bênção e maldição está na escolha. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui conforme está escrito na Bíblia. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19 está escrito assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, Deus mandando, escolhe, pois a vida para que tu viva, tu e tua semente. Aí está o livre-arbítrio, Deus mandando, escolhe. Você escolher. Se você quiser fazer o erro, você entra no erro. Se você quiser entrar nas coisas boas, o caminho que se escolhe. Então, está aí a escolha. A escolha que o ser humano faz, as condutas são a escolha que o homem faz. Então, não é doença, é escolha. No caso, a homossexualidade, os trans, é escolha. Escolha. E a sexualidade, no caso, na área sexual, dentro do casamento cristão, muitas pessoas têm essas dúvidas em questão de que, um exemplo, para você do lado aí, para entender essa pergunta, que se encaixa nessa pergunta também, seguinte, tem pessoas dentro do evangelho que quer trazer o comportamento de um casal mundano na área sexual para dentro do casamento cristão. Eu li esse versículo, li que Hebreus 13:4. Isso aí é para o cristão. Isso não é para o ímpio, não. Hebreus 13:4. Eu falei, li esse versículo, vou ler de novo, preste atenção. Isso aqui é para crente, para cristão. Hebreus 13:4 diz assim, isso é para crente, ó. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O leito, isso é para cristão, para o povo de Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio. Respeito o matrimônio, respeito o cônjuge, respeito a união de homem e mulher. E o leito sem mácula. O leito é o quarto, é a cama. O leito sem mácula.
Mácula é aquilo que tem mancha. Mácula é aquilo que tem... Então as manchas lá de fora não devemos trazer para dentro do nosso leito. Porém, aos que se dão prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então a cultura contemporânea que fomenta o foco no prazer, a exploração de identidade de gênero, isso aí não é o que Deus quer para o cristão. Então o leito tem que ser sem mácula, o leito ele tem que ser venerado, amado em quatro paredes entre o casal, que ali a intimidade, ali é o que Deus quer para o casal, que é o prazer, que é a bênção que Deus dá, baseado em Hebreus 13, verso 4. E muitos, infelizmente, dentro da área cristã, que é por cristão, para nós cristãos, nesse momento, é que não estão sabendo diferenciar entre relacionamento afetivo com o seu cônjuge cristão e quer trazer os prazeres do mundo para dentro da sua casa para ter mais prazeres, para satisfazer o seu próprio desejo. E quem mais faz isso são os homens, infelizmente, né, pastor? Fomentação da carne. Então essas coisas nós temos, a Bíblia diz assim, que nós temos que estar vigilante, que nós temos que ter o nosso prazer, a nossa vida conjugal, e evitar essas coisas que vêm do mundo, essas coisas que vêm da sodomia, que vêm de Sodoma e Gomorra, que é chamado de sodomia. Então essas coisas são coisas que desagradam aos olhos de Deus. Então tem muita coisa boa que alimenta o prazer do cristão. Não precisamos importar de fora, não precisamos exportar de fora. Importar, trazer de fora. Não precisamos. O livro de Cantares, ele fala um pouquinho, né, sobre essa questão de desejos, né? O livro de Cantares, ele dá a Bíblia ensina tudo. Né? A Bíblia ensina tudo. No livro de Cantares tem lá a união de duas pessoas lá, que é a Sulamita e o noivo, o noivo a Sulamita. Então lá mostra o diálogo, mostra ali os prazeres e a sedução do noivo pela noiva, né? É claro que ali em Provérbio, ali em Cantares, quem escreveu foi Salomão. Salomão não é exemplo para ninguém a respeito de vida e conduta. Ali ele escreveu a respeito do noivo e a respeito da noiva. O noivo ali, né, muitas das vezes, não deve ser interpretado como sendo Salomão, porque Salomão, a questão de conduta, a respeito ele não é exemplo para ninguém. Porque Salomão, ele teve mais de 300 concubinas, mais de 300 mulheres, mais de 700 concubinas. Ele casou com mulheres pagãs, que não era ordenado para o rei de Israel. A primeira mulher que Salomão teve era uma egípcia. Ele casou com uma egípcia, que era proibido por Deus. Depois ele começou a casar com várias princesas filhas de outros reis, e começou a trazer a idolatria para dentro de Israel. E ali começou a entrar culto a Estar, culto a Baal, culto a Moloque, culto todas as espécies de idolatria em Israel, por causa da conduta de Salomão. Então as condutas de Salomão, ela não deve ser exemplo para ninguém, embora foi ele que escreveu o livro de Cantares, né? Então o jovem, o noivo ali de Cantares, não pode ser representado por Salomão. E aquela moça ali, o jovem de Cantares,
é uma inspiração do Espírito Santo dado ao jovem, embora apareça ali o escritor como Salomão, mas é figurativo, não pode ser lido como se fosse a pessoa de Salomão, porque Salomão, ele não teve nenhuma conduta boa, né? O final da vida dele, ele caiu na idolatria, e a sorte de Salomão, que quando ele estava bem velho, ele estava quase morrendo, ele voltou para Deus. Pecou, mas pecou demais. Foi o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais poderoso, o rei mais poderoso que teve, mas Salomão caiu quando ele estava na última. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi o último livro que ele escreveu. O primeiro livro foi Provérbios, o segundo foi Cantares, o último foi Eclesiastes. Eclesiastes, ele escreveu o livro de Eclesiastes quando estava bem velho. Então, quando ele estava bem velho, o último versículo, o penúltimo versículo de Eclesiastes, ele escreve assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que significa isso? Que Salomão voltou para Deus na sua velhice. Que ele voltou para Deus na velhice. Mas antes da velhice, Salomão foi uma das maiores vergonhas para Israel. Inclusive o reino de Israel se dividiu por causa de Salomão. Ficou o reino norte e o reino sul. Do lado ficou o reino norte, que é a Samaria, os 10 reinos, porque Israel dividia em 12 reinos. 10 reinos ficou com a parte da Samaria e o reino norte. E as outras duas partes, que era Judá e Benjamim, ficou no reino sul, que continuou a linhagem de Davi. Então Salomão dividiu a nação por causa dos pecados, por causa do adultério, da prostituição, de suas religiosidades. Salomão não foi exemplo de ética para nenhum. Salomão, talvez os acontecimentos que aconteceu por Salomão foi ter a ordenança de Deus para que o homem não cometa o que Salomão cometeu. Que no final da vida, Salomão volta para Deus e escreve Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. E voltou para Deus, Salomão. Então, Cantares, como escrito por Salomão, não é exemplo de conduta. No caso Salomão, o conteúdo de Cantares é muito útil, mas Salomão não deve ser exemplo para ninguém. E aqueles que, a última pergunta sobre essa quinta pergunta, vamos falar para a próxima, e aqueles os cristãos que não têm essa prática, no caso, voltado para a Bíblia, de relacionamento com a sua cônjuge, se torna pecado, pode trazer um desconforto no casamento, aqueles que não têm. Como assim? Ele não tem uma relação com a sua cônjuge, vai ter um extraconjugal ou não? Não, é só, tipo assim, segue os princípios bíblicos, mas não tem relação com a sua esposa. Não pode existir isso. Não pode existir isso, por quê? Porque o relacionamento de homem e mulher é que completa um bom relacionamento. Se não tiver isso, não tem bom relacionamento. Então, quando acontece isso, de dois estar dentro de casa e não tem o relacionamento de uma comunhão sexual, está faltando alguma coisa, este casal não é feliz, este casal não tem amparo bíblico. Por quê? Porque o ato sexual é um complemento de um homem, de uma mulher, de uma casa, de uma família. Então, se não houver isso, falta algo. Falta algo que tem que ser consertado pelos dois. Por quê? Porque o ato sexual é uma bênção de Deus. Eu vou voltar a frisar Hebreus 13:4. O que está escrito lá? O vosso leito seja sem mácula, venerado seja o quê? O vosso matrimônio. O leito sem mácula. Então, se não houver o contato de homem e de mulher sexual, está fora da Bíblia. Lembrando que
Casado, tá? Foi do casamento. Casamento. Não confunda o Cônjuge. Matrimônio. Hebreus 13:4 fala matrimônio. Matrimônio, a junção, a união de dois seres, macho e fêmea. Isso aí. E depois do casamento. Nada de namoro. Esse negócio de namoro também, né? Namoro. É bem. Namoro antes do casamento é uma prática chamada de fornicação. Sim. Fornicação é relação sexual antes do casamento. A Bíblia também não quer isso para os jovens. Deus quer namoro, Deus quer noivado e Deus quer o casamento. Então, atração de um jovem, ou melhor, relação de um jovem com a outra jovem, tanto faz como homem e mulher, um jovem e uma jovem, um jovem macho, uma jovem fêmea, sem o matrimônio, é chamado de fornicação. Fornicação. Agora, fornicação também é chamado o ato de um homem casado com uma relação com uma pessoa solteira. Também é chamado de fornicação. E uma pessoa solteira com relação com um homem casado ou com uma mulher casada é chamado também de fornicação. Fornicação. E quando acontece um ato de um homem casado ter relação com uma outra pessoa casada, já é adultério e prostituição. Prostituição. Então a Bíblia é perfeita. A Bíblia ela ensina um caminho. É nós que não devemos nos desvirtuar. É nós que não devemos sair do caminho. Porque o pecado, o caminho tortuoso, parece bom. Agora, só para finalizar sobre esse assunto, eu quero ler, me veio aqui agora. Eu quero deixar para vocês aqui Provérbio 14:12. Provérbio 14:12. Provérbio 14:12 está escrito assim, ó. Presta atenção. Há caminho que ao homem parece direito. Vou ler de novo. Há caminho que ao homem parece direito. Tem caminho que parece direito, mas é desvirtualizado. São caminhos que o homem cria, são caminhos que o homem quer passar por ele. Mas olha o que diz Provérbio 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E essa morte aí não é a morte física não, é a morte espiritual. Tem caminho que parece direito, mas o fim desse caminho são caminhos de morte espiritual para Deus. Então nós temos que ter cuidado. Tudo que eu estou falando aqui é para o nosso bem. Tudo que eu estou falando aqui não é para denigrir, não é de maneira alguma, mas é todo o amor para que todos nós sejamos salvos. Eu também tenho que cuidar da minha conduta. Eu tenho que cuidar da minha ética. Tenho que cuidar da minha personalidade. Porque no momento que eu ferir a minha personalidade, a minha conduta, a minha ética, eu também vou entrar pelo caminho mau. E o caminho mau vai me levar à morte espiritual. E não é o que Deus quer para mim. Não é o que Deus quer para você. Ok? Você entendeu a pergunta? Essa pergunta aqui foi bem elaborada e foi muito boa, né, pastor? Deu para deixar bastante... tirar bastante dúvidas. Vamos para a sexta pergunta. A igreja que tem dom da revelação nos dias de hoje, esta prática é certa?
os dons, o que é revelação? Revelação é aquilo que vem extraordinário da parte de Deus. Então, como que Deus revela o homem? Deus, ele se revela o homem de várias partes. Deus, ele se revela o homem, o maior meio de Deus se revelar aos homens é pela palavra. Se você tem a palavra, se você tem 66 livros aí na sua casa, aqui está a revelação de Deus. Agora, existem os dons espirituais para a igreja. Existe o dom, os dons de curar, os dons de operação de maravilha, os dons de discernimento, os dons da palavra de sabedoria, os dons da palavra de conhecimento, os dons das línguas estranhas, os dons da interpretação das línguas, os dons da fé. Tudo isso é chamado de dons espirituais. Os dons espirituais é uma realidade. Agora, o que está acontecendo é o atropelamento dos crentes de hoje que não conhecem os dons espirituais e fica fazendo essa bagunça em cima do santuário, fazendo essa bagunça nas reuniões de oração, fazendo essa bagunça nas vigílias que se passam de 0 horas até as 6 da manhã, que acha que é dando cabeçada na parede, que é quebrando as cadeiras, que é falando línguas estranhas, que é pulando, que é suando, que é passar a noite toda, que acha que é isso que é a revelação de Deus. É um espantalho, uma palhaçada gospel que está invadindo as igrejas pentecostais. A revelação, ela existe. Deus revela através de profecia. Deus pode usar uma pessoa para profetizar. Eu sou professor de dons, eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito na profecia. Eu acredito que Deus pode levantar alguém para profetizar, mas não é essas profetadas. Não é essas igrejas que toda hora alguém levanta e diz assim: alguém está me revelando que tem alguém aqui com câncer. Alguém está me mostrando que tem alguém com dor de barriga, que tem alguém que está desempregado. Não é isso que é profecia. Não é isso que o Espírito Santo quer para a sua igreja. Então, os dons espirituais, ele existe. A revelação de Deus, através da palavra, é o modo mais fácil. Eu não sei por que as pessoas estão procurando os modos mais difíceis de procurar a Deus. Qual que é o modo mais fácil de procurar a Deus? É quando você lê a Bíblia e você acredita no que está escrito na Bíblia. Se você foi na igreja e ouviu o que o pastor falou e leva aquela palavra dentro de você, é isto que é fé, isto que é revelação. É aquilo que foi pregado que eu acredito. O pastor pode estar fora do prumo, o pastor pode estar fora do esquadro, o pastor pode ser um charlatão, mas a palavra de Deus, a revelação é a palavra. É o que muda, é o que liberta o ser humano. Agora, dizer que revelação é o que está sendo feito hoje no meio das igrejas profetadas, né? Eu me lembro, agora eu vou falar uma coisa aqui, muito séria. Eu me lembro uma vez, que na igreja da Colômbia, Deus levantou um homem lá, um grande homem de Deus, chamado César Castellanos. O César Castellanos recebeu uma visão para ele trabalhar lá na igreja dele da Colômbia, chamado G12. O que é isso? É uma visão, uma revelação que Deus deu para ele
para que ele trabalhasse lá na igreja dele, na Colômbia, com os membros, com a igreja grande que ele tem lá. Só que ele mesmo não entendeu o que Deus deu para ele, a revelação. Ele começou a dizer que o modelo que Deus deu para ele era para o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a ver o trabalho dele e começou a ir até a Colômbia, buscar o G12 e implantar nas igrejas. A igreja quadrangular foi uma das igrejas que começou com o G12 em Belo Horizonte, São Paulo, começou a infiltrar o G12. E eles começaram a falar que o G12 era a revelação que Deus tinha mandado para o Brasil, que o G12 era a revelação, até deixando de lado que a Bíblia tem tudo que eu preciso. Não é uma revelação de G12 que vai me mudar. Aí as igrejas começaram a entrar nessa embarcação no Brasil inteiro. Negócio de célula, negócio de congregar 3 dias lá no retiro, e ali eles ficam fazendo tática de regressão. Aí o culto do G12 é ficar 3 dias, por exemplo, lembrava do que foi cometido lá atrás e começava a se lamentar. Por exemplo, chorar pelos pecados que cometeu há 10 anos atrás. Isso chama tática de regressão, regredir ao que estava. Aí começavam aquelas pessoas que reuniam em G12, começavam a chorar naqueles encontros, que era chamado de encontro com Deus. Encontro com Deus, encontro com Deus ou G12. Isto foi uma furada, foi uma heresia, que a igreja do Brasil, muitas igrejas ainda estão nesse caminho. Para que negócio de G12? Para que negócio de célula? Se a própria Atos dos Apóstolos, a própria célula está na Bíblia. O que é célula? Que se multiplica. Eu sou uma célula, você é uma célula. O evangelista é uma célula. O grupo de oração é uma célula. O grupo de louvor é uma célula. O que é isso? Se reproduz. E o resultado da reprodução dá o quê? A igreja de Cristo. Conversão, transformação. Não precisa de encontro com Deus e lá da Colômbia pegar a visão e trazer para o Brasil. Graças a Deus que muitas igrejas deixaram isso de lado, mas tem muitas igrejas que estão ainda nisso aí, na mesquinharia de G12 ou encontro com Deus. Você quer ter um encontro com Deus? Frequenta a escola bíblica da sua igreja. Você quer ter um encontro com Deus? Frequenta a reunião de oração. Vá ao culto. Não fica preguiçoso dentro de casa, não. Vai na sua casa orar. Vai para os montes. Vai para ter um encontro com Deus, com a porta do seu quarto fechada, buscar a Deus. Isso é encontro com Deus. É obedecer a palavra. Então isso é revelação, a palavra. Não é essa deturbação que está tendo por aí, não. Você entendeu a pergunta? Você tem mais uma dúvida dentro dessa pergunta aqui? Só você colocar aqui nos comentários. E você quer continuar aprendendo a palavra de Deus? Continue nos acompanhando. E também tem um canal do pastor Antônio. Ele tem um canal onde ele também espalha a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui no cantinho da tela o QR Code. Só você apontar a câmera por esse QR Code e já vai cair direto no canal do pastor Antônio. Mas espera um pouquinho. Quando estiver acabando, você coloca aqui, ó, a câmera aqui no QR Code. Se você vai acabar caindo lá no canal do pastor Antônio. Vai lá, se inscreva no canal dele, ative o sininho também e deixa a bênção entrar na sua casa. Vamos lá. 7ª pergunta. Por que Sansão, apesar de não ter sido exemplo para ninguém, aparece na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11? Essa é uma questão até fácil de se interpretar. Veja bem, Sansão, ele foi chamado
ele foi chamado para ser um nazireu de Deus. O nazireu de Deus era um consagrado, era um homem dentre milhares, Deus escolhia os nazireus, era escolhido a ponta de dedo de Deus. O nazireu, ele deveria ter os seus cabelos compridos, ou seja, como Samuel também era um nazireu de Deus. O nazireu de Deus, ele teria sua alimentação, aquilo que Deus ordenava. O nazireu de Deus, ele não podia frequentar velório que não seja. O único velório que o nazireu poderia participar, às vezes, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mas de uma pessoa, de um vizinho. Por quê? Porque a morte, como consequência do pecado, como se fosse uma repugnação de Deus pela morte. Então o santo de Deus, que era um nazireu, era uma repugnação, porque a morte vem em consequência do pecado. Então isso é a explicação porque Deus proibiu um nazireu de até mesmo de um velório. Então Sansão, ele foi escolhido a ponta de dedo de Deus, como nazireu desde criança. Com o passar do tempo, Sansão, ele se tornou um jovem adolescente, Sansão se tornou um jovem, e dali para frente, Sansão, ele começou a pecar contra Deus, ele começou a mudar a sua conduta de nazireu, ele quebrou seus votos de nazireu e começou a ser um mundano profano. E a ordem de Deus é que um nazireu não poderia se misturar com um povo estranho. E Sansão, ele tinha sedução. Sansão, ele tinha uma sedução pelos filisteus. Ele amava o povo dos filisteus. E a primeira coisa que Sansão encantou foi com uma das mulheres dos filisteus. Ele casou-se com uma moça da cidade de Timina. Timina era uma cidade dos filisteus. Sansão casou com uma moça filisteia, que era proibido por Deus, que era proibido pela doutrina do nazireu. Primeiro casamento de Sansão. O segundo casamento de Sansão foi com a Dalila, a princesa Dalila. Então Sansão, ele foi perdendo a sua santidade, ele foi perdendo aquilo que era a santidade dele. E Sansão, ele chegou a ponto de ficar em uma miséria espiritual, a ponto de ele perder as suas forças e a ponto de ser arrancado os seus olhos pelos filisteus, que quando ele já estava maduro, ele tinha cometido o primeiro casamento com a moça de Timina, com a Dalila. Sansão, ele foi derrotado pelos filisteus e foi arrancado os seus 2 olhos. Ele foi aprisionado pelos filisteus. Agora a pergunta: por que Sansão está na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11? Simples a resposta: porque Sansão voltou para Deus no momento quando ele estava a poucos momentos de morrer. Sansão se converteu a Deus verdadeiramente. Ele se converteu a Deus quando ele estava acorrentado no palácio dos filisteus, com os seus 2 olhos arrancados. Ele perdeu a sua força. No livro de Juízes, capítulo 16, Juízes capítulo 16, verso 28. Juízes 16, 28.
Sansão, ele volta para Deus. Sansão, no final da sua vida, bem limitado, ele tinha perdido as forças dele, ele estava na miséria espiritual, ele estava quase que morrendo. Ele vai voltar para Deus e vai fazer essa oração aqui. Escuta isso aqui, ó. Juízes 16, verso 28. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, somente esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão, ele voltou a Deus e ele colocou as mãos na coluna do templo. As forças dele, que ele tinha perdido, voltou, a força de Deus, os talentos de Deus voltou nele. Ele, naquele momento, ele desestruturou a estrutura do templo, que era um enorme templo, e aquele templo ali causou um terremoto na terra dos filisteus, mataram todas aquelas pessoas que estavam dentro do templo, e também que aquela ação de Sansão, provavelmente houve um terremoto em toda a cercania dos filisteus, matando pessoas que estavam em suas casas, filisteus, que era um povo pagão, um povo que não gostava de Sansão. Deus vingou os filisteus através de Sansão nos seus últimos momentos da vida. Então, a pergunta, por que o nome de Sansão está no livro de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé? Por causa da volta de Sansão a Deus nos seus últimos momentos da vida. Ele se converteu a Deus e se tornou um herói da fé. Deus perdoou ele no último momento da vida dele. Então Sansão é um exemplo de misericórdia, Sansão é um exemplo de piedade de Deus, de bondade de Deus, que enquanto o ser humano ainda está em vida, se ele vier a Deus, Deus ainda perdoa e faz dele um herói da fé. Então Sansão foi chamado de herói da fé por causa da sua conversão no último momento da sua vida. É a resposta dele estar nos heróis da fé. Amém. Você entendeu o versículo que o pastor citou? Você entendeu tudo que nós falamos aqui? Última pergunta, senão o vídeo vai ficar muito grande. Depois a gente vai fazer o próximo vídeo e vamos responder o 9, a pergunta 9 e 10. Eu vou fazer essa pergunta do 8, a oitava pergunta, que fala assim, presta atenção. Gostaria de entender sobre as 144 mil soldados de Israel. Apocalipse 7, 2 e 8. Quem são eles e por que as celas na testa? Ou seja, o selo, quer dizer, né? Na testa. O 144 está em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, fala sobre o 144. Veja bem, no capítulo 7 vai falar do 144, Apocalipse 7, verso 1, está escrito assim, ó: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. O verso 4: e ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então esse 144 é uma questão de uma interpretação errônea, é uma questão até uma bagunça de hermenêutica dos testemunhas de Jeová. O Testemunha de Jeová, uma seita
Testemunho de Jeová, eles pregam que esse 144 é a totalidade dos salvos em Cristo, é a totalidade, o 144 é a totalidade dos salvos em Jeová. Primeiro, Deus, ele não tem um número exato de povos, um número exato de salvos para ele. Deus, ele fez uma promessa para Abraão lá no princípio de Gênesis, que o povo dele seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Vou repetir. Deus fala para Abraão que o povo dele seria como as estrelas do mar ou como a areia da praia. A areia da praia e as estrelas do mar tem como contar? As estrelas do céu. As estrelas do céu e a areia do mar tem. Alguém consegue contar? Alguém consegue? Só uma constelação tem milhões e bilhões de estrelas. Nós podemos pegar aí uma constelação, por exemplo, uma constelação chamada de 7 estrelas. 7 estrelas é uma constelação. 7 estrelas são milhões e milhões de estrelas. A Orion é outra constelação. Quantas milhares de estrelas tem? Deus revelando para Abraão lá no princípio do Gênesis, Deus fala que o povo dele seria como as estrelas do mar. O que é isso? Que o povo dele seria incontáveis. Significa que aí vai fortalecer Lucas 8, 29 e Mateus 8, 11, que fala que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, muitos virão do Norte e virão do Sul. Significa isso, que virá dos 4 cantos da terra. Deus fala que haverá pessoas que vai vir do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. Então, colocando essas passagens de Abraão, Gênesis, que Deus fala que o povo dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, e que virá gente do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, significa que o povo de Deus seria o quê? Incontáveis. Seria uma população que ninguém consegue contar. É o que somos hoje, né? É o que somos hoje. São cristãos, o povo de Deus está esparramado nos 4 cantos. Por isso que não devemos... placa serve somente para poder ter ordem e decência, placa de congregação, placa de igreja. Então, esse 144 aqui, se você ler o capítulo 7 do verso 1 ao verso 8, são o povo de Jerusalém, o povo judeu que vai se despertar na grande tribulação. Entendi. Porque hoje uma minoria em Israel são cristãos, 2%. Então esse 144, se você ler bem, você vai ver que no verso 5 vai falar o nome das tribos. Vai falar aqui, ó, da tribo de Judá havia 12.000, Ruben 12.000, Gade 12.000, Asser 12.000, Naftali 12.000, Manassés 12.000, Simeão 12.000, Levi 12.000, Isacar 12.000, Zebulon 12.000, José 12.000. Porque Israel, o país de Israel, ele foi fundado por Deus colocou o nome de Jacó de Israel. E dali de Jacó para frente, começou a chamar Israel. Israel foi crescendo. Israel que era Jacó. Israel, um nome dado a Jacó. Por isso nós temos hoje Israel, o país de Israel devido a Jacó. E Jacó, ele teve 12 filhos homens. São essas tribos aqui, ó. Ruben, Simeão, Levi, Asser, Naftali, José, Gade, Asser, Ruben. Então, desses 12 filhos de Jacó, veio a ser Israel. Então, Apocalipse 7, do 1 ao 8, faz questão de falar das 12 tribos de Israel. Provavelmente, esses 144 seriam povo israelita que vai ser despertado na grande tribulação. Porque hoje Israel é uma minoria que é cristão.
Então, muito de Israel vai ser despertado pelo Senhor. Vai haver um despertamento de Israel. Seriam esses 144 mil. Só que não significa que seria literal 144 mil. Que seria o povo judeu, que também... Nós não podemos, que Deus vai se limitar ao número 144. 144 é uma ideia que se dá a Israel, ao povo judeu, ao povo israelita. Mas não significa que está se falando de um número exato, porque Deus não é número, Deus não vai Deus não é um Deus que vai salvar a ponta de Deus, vai ser 144. É a quantidade que ele quiser. A quantidade que ele quer. Só que esse 144 se refere ao povo judeu que vai ser despertado pelo Senhor. Eles vão se acordar espiritualmente. E aonde tem isso? Existe a profecia para isso. A profecia é Zacarias 12:11. Lá no Antigo Testamento, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10 está escrito assim, e sobre a casa de Davi. Quem é a casa de Davi? Israel. E sobre a casa de Davi. Quem que é a casa de Davi? Israel. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E eles olharão para mim. Olharão para quem? O Messias, a quem eles rejeitam agora. Então, Israel hoje, eles não aceitam aquele Messias que já veio, que é o Cristo, que é o Senhor Jesus. Eles não aceitam aquele tipo de Messias, porque aquele Messias, para eles, foi um corrupto, que aquele Messias foi um homem, muitos têm ele como um profeta, muitos têm ele como um perturbador de Israel, muitos têm ele como um homem que veio perturbar Israel, que ele não é o Messias. Isso é, por muitos judeus, uma minoria que hoje aceita ele como Messias, como Cristo. A palavra Messias quer dizer ungido Cristo. Então, hoje, Jesus de Nazaré é tido como, lá em Israel, como um corrupto, como um perturbador, que ele nunca foi o Messias de Israel. Só que até hoje, Israel, eles esperam o Messias chegar, o Messias que eles esperam. E o Messias que eles esperam seria um príncipe, um homem que vem de um berço, de uma realeza, um homem poderoso visual, uma aparência de um homem extraordinário, um homem que vai tirar Israel da tirania, um homem que vai tirar Israel pela força, usando o exército, usando a força, né? Só que o Messias já veio, ele morreu na cruz, esse é o Messias verdadeiro, só que eles esperam um outro Messias, só que eles vão cansar desse outro Messias. O que eles vão fazer? Eles vão chorar e vai aceitar esse Messias que eles rejeitaram, que é aquele que morreu na cruz. É por isso que a profecia diz aqui, presta atenção, leia essa profecia com muito cuidado. Presta atenção, vou ler de novo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim. Eles vão olhar para mim. Mim quem? Messias, o Cristo. Eles olharão para mim. Agora presta atenção, a quem transpassaram? Quem que eles transpassaram? Jesus. Só que eles vão olhar para ele, eles vão aceitar ele.
vão aceitar ele como o Messias que eles rejeitaram. Olharão para mim e prantearão. O que é prantear? Chorar. Eles vão chorar. Eles vão chorar de muita emoção, porque eles vão olhar para aquele Messias que eles rejeitaram. Como quem pranteia por um unigênito. E chorarão, agora presta atenção, e chorarão amargamente por ele. Amargamente seria? Profundamente. Eles vão prantear por aquele Messias que eles rejeitaram e vão voltar a ele. Eles vão ter um despertamento espiritual em Israel. Então é a maior profecia que nós devemos ficar de olho é esta. Quando houver um despertamento da parte de Israel em Jerusalém, daqueles judeus voltando para Jesus, é o maior sinal de que é a volta de Cristo. É o maior sinal. A maior profecia está em Zacarias 12:10. Quando o povo judeu começar a voltar a Jesus, está próxima a volta de Cristo. Porque Cristo vai se revelar para os judeus e eles vão aceitar aquele Messias que eles rejeitaram. Então esse 144, voltando à resposta, pergunta e a resposta, são um número de judeus não limitado aos 144. Fica bem claro isso. Não limitado aos 144. 144 por causa das 12 tribos e dos 12 apóstolos, multiplicando 12 por 12 dá 144. 144 não é o número de limite. Não é o número exato. Não é o número exato de 144. Mas é o povo de Israel que vão ser despertados. Né? Porque hoje, nós, você é brasileiro, eu sou brasileiro. Então o que nós éramos? Nós éramos chamados de gentil. Nós não somos israelitas. Nós já fomos abertos para nós a chave da graça. Nós estamos no período da graça, nós aceitamos a Jesus. Por isso que o evangelho é muito forte na América, no Ocidente, que é a Europa. Mais forte do que em Israel. Israel é uma minoria que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. No Ocidente, na América do Norte, que é os Estados Unidos, Canadá, ali aqueles países ali, México, e depois vem para a América do Sul, que somos nós damos mais crédito ao Messias rejeitado do que eles. Então, os 144 possivelmente são um povo judeu não limitado a 144 exato, mas é um povo ilimitado dos judeus que se voltarão para Cristo. Amém. Vocês entenderam? Os 144 são os povos judeus que irão se converter ao Messias, que já voltou, mas para eles ainda vai voltar ainda. Vai ser um outro Messias. Vai ser o outro Messias. E eles vão cansar pelo outro Messias e vão voltar ao Messias que morreu na cruz. Mas não é um número exato de 144 mil. Pode ser menos, pode ser mais. É a quantidade que Deus bem entender colocar, né? A quantidade que Ele quiser. Se você gostou desse programa, já aperta aqui em gostei, compartilha e não deixa de deixar o seu comentário aqui conosco. Eu vou deixar aqui o QR Code no cantinho aqui da tela, que é o QR Code aqui, que é o canal do Pastor Antônio. Já pega a sua câmera do celular, aponta a sua câmera aí no QR Code, você vai ser direcionado direto para o canal do Pastor Antônio. Ali, todo dia o pastor está trazendo uma palavra maravilhosa ali para você, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho, acompanha também, que lá tem muitos ensinamentos maravilhosos e impactantes, tá? Nós ainda não terminamos, tem 3 perguntas para terminar, 3 ou 2 perguntas, tem 2 perguntas para terminar, vamos terminar num outro vídeo, tá? Mas que Deus abençoe sua vida. Você quer uma oração, está precisando de uma oração para a sua vida, sua família,
Já fica aí que o pastor vai orar para você, para Deus abençoar a sua casa, a sua família e repreender todo o mal. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, levantamos as nossas mãos para abençoar o ouvinte, esta família, este jovem, esta criança, esse presidiário, ou quem sabe alguém que está doente no hospital, ó Deus, ou quem sabe alguém lá na Europa, lá, ó Deus, na Ásia, não sei, Senhor. Eu quero abençoar esta pessoa que nos ouve, aonde chegou esse podcast, aonde chegou esta palavra, que o Senhor venha abençoar, repreendendo toda ação satânica, toda ação do maligno, dando vida com abundância, dando saúde, dando paz, alegria para todas essas pessoas que nos ouviram. Eu quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Graça e paz.